Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse é o primeiro vídeo a pedido aqui do canal, tá? Tem um rapaz aí que segue meu canal, que ele pediu para mim fazer um vídeo sobre os gastos do Lula e da Janja. Eu acredito que foi um pedido sincero, tá? Que não foi em tom de deboche ou para querer atacar o PT e o governo. Então eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês, só que é meio difícil explicar tudo. Eu vou tentar separar por camadas. Primeiro, que gastos que as pessoas estão falando? Se for gastos, por exemplo, com programas sociais, outras coisas, obras, por exemplo, esse tipo de gasto, pessoal, na verdade não é gasto, é investimento. E para quem não sabe, quando o governo gasta com investimento num país, ele ajuda até a aumentar o PIB do país. Vocês podem ver, por exemplo, a Argentina. O Milei fez lá uma política de cortar, né? La Motosierra, cortou tudo, o PIB acabou ficando negativo, em menos 3%, acho que foi em 2 trimestres diferentes. O PIB da Argentina, em vez de subir, o PIB caiu. Por quê? Porque se você não tem serviço, não tem trabalho no país, a economia fica estagnada. Então, por exemplo, o Lula está fazendo lá a ferrovia Norte-Sul, né? Fez mais um trecho lá que ele inaugurou. Tudo bem que isso é um projeto que começou no governo Sarney, mas todo o mandato dele ele deu continuidade. Aquela ali você está gerando emprego, está gerando renda, as pessoas estão indo lá trabalhar, as pessoas têm que se alimentar, logo você vai ajudar o setor alimentício, as pessoas têm que se vestir, essas pessoas vão comprar roupa. Enfim, você começa a fazer o comércio girar, a economia girar. E isso é bom. Pega um programa social que nem o Bolsa Família, que na época muita gente era contra, né? O Bolsa Família, o cara que ganha um dinheirinho dele, hoje acho que está em torno de R$600, ele vai na padaria comprar pão, ele vai ajudar a aumentar as vendas da padaria, ele vai comprar carne para os seus filhos, vai ajudar o açougue a vender um pouquinho mais de carne, ele vai comprar remédio para sua família, vai ajudar a aumentar um pouquinho o lucro da farmácia. Isso é uma pessoa só. Agora imagina milhares de pessoas que recebem esse benefício. Elas vão ajudar desde o comércio local até no comércio geral do Brasil, que quando você vai ver os dados, os comércios tiveram um pouco de alta. Tanto que saiu essa semana uma reportagem que o setor de varejo no Brasil está batendo recorde de venda, porque você faz o dinheiro girar. Então é o dinheiro que o governo está tirando dos impostos, mas ele não está enfiando no bolso. Ele está distribuindo para a população, que vai ajudar todo mundo na população, até quem não é petista, quem não é a favor do governo. Às vezes o cara tem lá uma farmáciazinha, é anti-Lula, fora é Lula, mas ele não vê que no governo Lula, aumentando o poder de compra das pessoas, o cara pode até vender mais na sua farmácia, ter mais lucro. Então isso que é economia, essas coisas que fazem a economia gerar. O Bolsa Família foi elogiado uma vez até pelo Ciro, né? Que ele falou, não, ele injetou bilhões na economia, fez a economia gerar. Então é um programa de transferência de renda, é um programa social. Inclusive esse programa, para quem não sabe, ele é de liberais, tá? Ele é uma ideia de um liberal, eu não vou lembrar o nome do liberal agora, mas ele defendia uma coisa que é próxima do Bolsa Família, que era a renda básica universal, que inclusive é uma ideia que o Suplicy sempre lutou por isso, o Eduardo Suplicy, e ele nunca conseguiu. O máximo que nós atingimos aqui no Brasil foi um Bolsa Família, mas o Suplicy sempre lutou por isso. Uma vez ele invadiu uma reunião do PT, quando o Lula estava sendo candidato, foi lá para encher o saco do Lula acerca disso, fez até em tom de bronca, né, dando uma bronca, pô, a gente tem que tirar isso aqui do papel uma hora, não sei o quê, porque é uma ideia que é de um liberal, essa daí, por incrível que pareça. Então, quando você investe e distribui riqueza, você faz toda a economia do seu país girar. Isso não é gasto, é investimento. Pega o programa da Tabata lá, o pé de meia. Ah, vai dar R$200 para cada aluno. Agora olha daqui a um ano, como que vai estar o comércio na região dessas pessoas que recebem o pé de meia? Elas vão gastar esse dinheiro, pessoal. Vão comprar doce, vão comprar roupa, vai comprar uma bolacha, sei lá o que, um caderno para estudar. Vai alimentar todo o comércio daquela região. Isso é economia, economia gira, lucra. Então, isso que algumas pessoas chamam de gastos, na verdade não é gasto, tá? É investimento. Segundo tipo de gasto que critica o Lula, os gastos que ele compra lá, como por exemplo móveis, avião, não sei o que, lá para o Palácio do Planalto. Bom, para quem não sabe, pessoal, o Lula, ele não é o dono do Palácio do Planalto, ele só mora lá, tá? O Lula tem o direito de morar lá enquanto ele for presidente, mas quando ele deixa de ser presidente, como ele já deixou depois de 2 mandatos, ele não vai morar mais lá, ele vai morar no apartamento dele, na casinha dele, onde ele quiser. Mas aquilo que estava lá no Palácio do Planalto não é dele, tá? Então, por exemplo, as pessoas falam do avião do Lula. Quando ele foi presidente, no outro mandato, ele tinha comprado um avião, porque o avião do Fernando Henrique estava muito velho, precisava de muita manutenção, já estava inseguro, né? O pessoal chamava na época do sucatão do FHC. O Lula comprou um avião melhor, um pouco mais caro, moderno, que o pessoal apelidou na época de Aerolula, né? E aquela bagunça, o Lula comprou um Aerolula, fora Lula, não sei o que, sabe? Sempre teve essa galerinha maluca aí. Só que quando o Lula deixou de ser presidente, o avião não ficou com ele. Porque o avião não é dele, é da presidência da República. Sabe quem usou depois o Aerolula bastante? Bolsonaro.
Por que o Bolsonaro não vendeu então a Aerolula, já que eles são direita, liberal e antigastos do governo? Não só não vendeu, como fez uso dele mais de uma vez. Por exemplo, quando o Bolsonaro foi para a Rússia encontrar o Vladimir Putin, vocês acham que ele foi como? A cavalo? A nado? Não, ele pegou a Aerolula, que era um avião muito bom que o Lula tinha comprado, e foi para lá. Então aquilo que o governo investe dentro do Palácio do Planalto não é para o presidente, é para o Estado e fica para o próximo presidente, e assim por diante. É que nem o Vaticano. O Papa só está ocupando um cargo ali. Quando o Papa morre, o outro Papa assume e fica com as mesmas coisas. Os móveis, por exemplo, o Lula, quando ele ganhou esse mandato, ele encontrou a casa lá do Palácio do Planalto toda em ruínas, porque o Bolsonaro não tinha nem sequer senso de higiene. Tinha uma cadeira lá que era toda manchada de suor. Você vê como ele era nojento, o Bolsonaro. Do lado da cama dele tinha um cilindro de oxigênio, né? Quer dizer, para Manaus ele não pôde mandar oxigênio. Agora ele ficava 24 horas ali com o cilindro, que tinha medo de passar mal por causa do coronavírus, que ele chegou a pegar mais de uma vez coronavírus. O bonitão tinha oxigênio, né? Para as crianças em Manaus não tinha. E os móveis estavam tudo sujos, manchados, sabe, degradados. Tudo nojento. A Janja falou que o colchão estava cheio de mancha, sabe? O Bolsonaro que devia comer na cama, coisa do tipo, que estava tudo uma porcaria a casa como eles encontraram. Fora que alguns móveis sumiram. Até na época falaram que o Bolsonaro tinha roubado, mas não roubou não, tá, pessoal? Isso aí parece que foi colocado num outro acervo, ninguém sabia e depois foi descoberto. Mas o fato é que quando o Lula chegou lá, não tinha sequer móveis para eles poderem morar na casa. Não sei quem tirou, a mando de quem, mas não tinha. Os poucos que tinham estavam essa nojeira, degradados. Então o que o Lula fez? Ele mandou comprar móveis novos. Ele falou, porra, tem que ter uma cama para dormir com a minha esposa, uma cama decente, limpinha, tem que ter um guarda-roupa, tem que ter uma sapateira, tem que ter uma mesinha, tem que ter não sei o quê. Então ele mandou comprar móveis novos. Repetindo a pergunta que eu fiz agora há pouco, esses móveis são para o Lula? Não, pessoal, esses móveis vão ficar no Palácio do Planalto. Se em 2026 o Lula não ganhar as eleições, vamos supor, por exemplo, que o Tarcísio ganhe. O Tarcísio virou presidente. Aqueles móveis vão ser utilizados pelo Tarcísio. Ah, a Janja comprou uma cortina essa semana de não sei quantos R$1.000. A cortina vai continuar lá. Quando ele deixar de ser presidente, assume outro presidente, vai continuar lá. Cortina, móveis, cama, tudo lá. Então esses gastos não são gastos pessoais do presidente. São gastos para o presidente exercer o cargo. Porque tem que ter pelo menos um mínimo, pelo menos uma cama para dormir tem que ter, né, pessoal? Então o presidente gasta com essas coisas, mas depois, quando ele deixa o poder, fica para o próximo presidente. Se outro presidente pode usar, pode mudar, pode comprar móveis novos. Enfim, cada presidente faz como quiser. Então isso aí não é bem gasto, isso aí são gastos que é para o Estado, para melhoria e conservação do Palácio do Planalto. Até porque se você está ocupando um lugar temporariamente, você tem que preservar aquele lugar, tá? Não é muito ético e nem higiênico você alugar uma casa e depois entregar ela toda estragada para o próximo inquilino. Você só está ocupando aquela casa 4 anos. Aí depois chega o próximo inquilino e encontra lá tudo sujo. Não é legal, né, pessoal? Então tem que ter um mínimo de preservação e conservação, o presidente tem que ter. E por fim tem os gastos com as viagens, né, que as pessoas ficam enchendo o saco. Pessoal, eu pesquisei até em sites GPT, eu não consegui achar o número exato de quanto que o Lula gastou com viagens, tá, para o exterior. Mas ele gastou bastante. Agora, o que acontece, pessoal? O presidente da República, quando ele viaja assim que nem o Lula, ele viaja para fechar acordos que favorecem o Brasil, investimentos estrangeiros, essas coisas, para ajudar a aumentar empregos no Brasil, a industrialização do Brasil. Então até aquele trabalhador humilde que está lá, às vezes, na casinha humilde, num bairro da sua cidade, que consegue um emprego, pô, meu, vai abrir uma fábrica de automóveis novos aqui, estão contratando gente, vamos lá. Porra, eu vou lá com a carteira amanhã que já vou conseguir um emprego. Ele pode não saber, mas ele está sendo beneficiado por uma viagem que o Lula fez ao exterior. Vocês querem ver um exemplo paralelo? O Donald Trump esteve nos países árabes essa semana e eles anunciaram que ele conseguiu 2,2 trilhões de investimento para os Estados Unidos. Os bolsonaristas falaram. Primeiro é mentira, tá? De investimento imediato ele conseguiu só 800 bilhões. Tá? E essa cifra de 2,2 trilhões, isso é inimaginável, tá? Isso é mentira dos bolsonaristas. Mas eles são tão hipócritas que eles estão comemorando que o Donald Trump conseguiu 800 bilhões de investimento da Arábia Saudita, do Catar, lá nos Estados Unidos. Agora, quando é o Lula, eles criticam, falam que o Lula está gastando. Ué, o presidente tem que viajar para trazer investimento ou não, pessoal? E vocês acham que o Trump viaja como? Ele viaja lá com Força Aérea 1, né? O Air Force One, o avião presidencial americano, que também é um avião luxuoso. Inclusive ele vai ganhar um outro avião dos árabes, né? Um avião de 400 milhões. Parece até propina, né? Mas enfim. Também não vai ser dele, vai ser dos Estados Unidos, tá? Da Casa Branca. Quando ele deixar o mandato, o Trump não vai poder usar o avião. Mas enfim. Então o Trump, quando ele vai para um país desse viajar, ele também gasta muito, pessoal. Porque uma viagem internacional é cara.
Presidente não vai ficar num hotel comum, até porque é um chefe de Estado, tem questão de segurança, alguém pode querer matá-lo, etc. Presidente sempre fica em suíte presidencial. É por isso que todos os hotéis bons do planeta sempre tem uma suíte presidencial. Tem em Nova York, tem em São Paulo, tem em Tóquio, tem em Paris, na França. Tem suíte presidencial justamente por isso, porque o presidente tem que ficar numa suíte melhor e com mais segurança. Então o Trump ficou e o Lula, quando viaja, também fica em suíte presidencial. As pessoas até criticam ele, por que ele não fica no hotel comum ou numa embaixada que nem o Bolsonaro? O Bolsonaro era demagogo, pessoal. Primeiro que o Bolsonaro não viajava que nem o Lula. E quando ele viajava não era para trazer investimento, era para fazer palhaçada. Que nem quando ele foi no enterro da rainha, ele foi lá fazer palhaçada, queria andar de motinho em Londres, sendo que a rainha acabou de morrer. Quanto que ele trouxe de investimento para o Brasil? Zero. E não teve custo a viagem do Bolsonaro? Teve. Gastou com hotel, gastou com passagem, gastou com gasolina, gastou com tudo. E não trouxe nada de investimento para o Brasil. Já o Lula só viaja para fechar acordo. Só essa última viagem com a China, por exemplo, para a China, perdão, ele conseguiu 27 bilhões de investimentos iniciais da China. Além do compromisso da China fazer o trem-bala aqui no Brasil e ampliar as ferrovias brasileiras. Tem canais até de esquerda que eu vi criticando, né? Aquele Desmascarando, gosto muito daquele canal, que ele faz uma crítica, porque tudo vai ser da China, a mão de obra chinesa, os trabalhadores chineses, não sei o quê. Mas isso é o mesmo que o BNDES faz, pessoal. Quando o BNDES faz uma obra em outro país, tem que ter mão de obra brasileira, o material tem que ser brasileiro, tudo tem que ser brasileiro. É a mesma coisa. Então, o que a China está fazendo com o Brasil, o que o Brasil já faz com outros países. Acho muito justo. Então, quando o Lula viaja, ele traz bilhões e bilhões de investimentos para o Brasil. Só para a indústria já foram mais de 12 bilhões de investimentos para a nossa indústria. Então o cara que está empregado lá, às vezes numa montadora, numa metalúrgica, numa fábrica de copos, sei lá, ele não sabe que aquela fábrica às vezes está sendo gerida ou está conseguindo se manter por causa desses investimentos que ajudaram a indústria. Então essas viagens que o Lula faz, que o pessoal fica falando que ele gastou muito, é investimento. Fora que um presidente, que nem eu falei para vocês, além de ficar numa suíte presidencial, o presidente é o cargo máximo de um país e é um cargo que requer status. Então o presidente ele tem que ter um status, ele tem que se vestir bem, colocar um terno bonito e caro sim, porque ele vai dar uma boa impressão, mostrar que o Brasil, o país tem condição de vestir bem o seu presidente. Ele tem que ficar num hotel caro, colocar uma gravata cara, ele tem que mostrar uma posição de status, para ele ser respeitado pelos outros líderes. Se o presidente vai lá maltrapilho, com um terninho vagabundo, uma gravatinha surrada, eles vão falar, esse cara é um mendigo, esse cara não é um presidente. Vídeo o Zelensky lá da Ucrânia, o Zelensky se veste que nem um mendigo. Por isso que a fama dele mundial é de um mendigo, que ele se veste como um mendigo e fica enchendo o saco dos países pedindo dinheiro para ajudar ele na guerra. Mas aquilo não é a postura de um chefe de Estado. Até o encontro que ele teve com o Donald Trump, ele podia ter colocado um terno, gente, um terno e uma gravata, ele estava na Casa Branca. Mas ele não tem o mínimo de decoro, então ele passa a imagem de ser um cara, sabe, fraco, um cara que não tem poder. Quer dizer que a Ucrânia não tem condição de comprar um terno para ele? Um país inteiro, que ele é o presidente de um país, ele não tem condição de comprar um terno bom? Então isso aí, o status prejudica a pessoa. Então o presidente, ele também tem que mostrar status, um símbolo de riqueza e poder do país. Ó, sou brasileiro, estou aqui com meu terno Armani, minha gravata francesa, não sei o quê. Que as pessoas olhar e falar, esse cara é bom. Falar, esse cara tem dinheiro, o país dele não é fraco não. Tudo isso pesa, pessoal. Quando você vai, por exemplo, num país árabe, como o Catar ou o Iêmen, o sheik lá, ele aparece cheio de ouro. É anel de ouro, é joia de ouro, é corrente de ouro. Isso é status, para mostrar que ele é rico e poderoso e o país dele também. Então isso é status. Ou as pessoas queriam que o Lula fizesse o quê? Ficasse no albergue? Ou se vestisse que nem o Zelensky? Então, pessoal, essas viagens são caras e tem custo sim, mas elas trazem muito mais retorno e investimento do que o custo da viagem. Eu diria que, eu não sei dizer uma escala exata, mas vamos supor que uma viagem do Lula gaste, sei lá, 150 milhões para ir para o Japão, um número hipotético. 150 milhões, mas em compensação ele traz bilhões de investimentos do Japão para o Brasil. E aí? Vale a pena? Vale muito a pena. Agora, pior era o Bolsonaro, né, que gastava com motociata. Nós descobrimos depois que aquelas motociatas eram financiadas com cartão corporativo. Ele usava o cartão corporativo até para comprar moto para as pessoas irem, para fazer volume. Dava moto para as pessoas, para fazer aquela palhaçada para ele fingir que era popular. Aqui, o Brasil tá no caminho, tá ok? Gastava milhões, gastava também em bobagens, que nem que ele gastou uma vez 75 mil numa padaria em Roraima, sendo que a padaria nem tinha condições de vender 75 mil em produtos. É claro que ali é desvio, né? Nota falsa, o Bolsonaro sempre foi um ladrãozinho. E gastava milhões com essas motociatas e não trazia nenhum investimento para o Brasil. Era só para o mito fingir que era popular para tentar dar um golpe. Para dizer, ó, o cara não ganhou as eleições. Eu ganhei porque todo mundo andava de motinho comigo, tá ok? Então eu prefiro um presidente que viaje e que gaste, sim. Até porque tem que ter símbolo de status. Eu não quero um presidente mendigo na presidência da República. Eu quero um presidente que tenha porte,
que vá lá e mostre riqueza, status mesmo, para mostrar que o Brasil é um país fodão, não que o Brasil é uma republiqueta de bananas, ou como a Ucrânia, que o presidente não tem condição de comprar um terno. Então eu prefiro um presidente que vá lá e gaste, mas que traga bilhões de investimentos, como o Lula está trazendo e muito, que vai ajudar toda a nossa economia e o país a crescer. Gera emprego, renda, um bando de brasileiros aí trabalhando, ganhando seu salário, sustentando suas famílias, podendo sair fora, comendo no McDonald's, tomar uma cervejinha com os amigos. Esse é o Brasil que eu quero. Não um Brasil demagogo de um bobalhão que fica só andando de motinho, quebrando toda a economia, cortando laços e gerando milhares de desemprego no Brasil. Eu prefiro um presidente que gasta, porque o presidente que gasta faz essa porcaria toda econômica girar. E o Brasil está girando, tá? Se o Lula for reeleito, a gente vai começar a entrar de novo naquela lista de países desenvolvidos, tá? Que o Brasil tem tudo para ser um gigante econômico, tá bom? Então eu espero ter respondido a pergunta do rapaz. E, pessoal, quem puder, pessoal, eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, mas dê um like no vídeo, tá, pessoal? O YouTube, ele depende muito de engajamento. Like, comentário, compartilhamento, tudo isso ajuda o engajamento e faz com que o vídeo tenha mais views. Então eu sei que é chato todo vídeo ter que falar isso, eu mesmo canso de falar isso, que eu não gosto. Mas dê um like no vídeo, compartilhe nos grupos se vocês quiserem, o Facebook, WhatsApp, etc. E dê um like, comente também, pessoal, que isso tudo ajuda a dar engajamento no vídeo. Lembrando que agora eu tenho 2 listas de aviso, tá? Que é o WhatsApp, o Telegram, tá aqui na descrição. Quem quiser entrar para ser notificado quando o canal faz um vídeo novo, fique à vontade, tá bom? Então colabore aí que vai ser muito bom pro canal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, até a próxima.